Olá, jogo rápido, direto e reto no assunto. É possível cobrar judicialmente uma dívida de jogo? Uma dívida de pôquer, por exemplo? Bem, esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Vem comigo! Eu aumento $1. Eu pago e aposto mais uma chupeta. Deve ter um jogo muito bom. Talvez. Eu conheço você. Sempre que franze o nariz desse jeito, está blefando. Eu não tô blefando, tô soltando pum. Eu achei que o meu jogo estava podre. Mamãe, não é uma coisa muito boa ensinar o baby a jogar pôquer. Não esquenta, Fran. Ele é uma criança, não sabe o que está fazendo. Eu escolho, lance com 5 cartas, valete ou maior começa, 3 pra ganhar. Você ouviu isso? Ele é um gênio! Dino, não incentive. Para responder à questão de hoje, são indispensáveis algumas considerações preliminares. A primeira delas, você sabia que jogo e aposta são contratos? Isso mesmo, são contratos previstos no Código Civil, mais precisamente entre os artigos 814 a 817. Importante destacar que jogo e aposta são conceitos diferentes. Isso porque no jogo, os jogadores participam do processo competitivo, podendo influenciar no resultado, enquanto que na aposta, os apostadores apenas emitem uma opinião a respeito de um acontecimento incerto, sendo vencedor aquele cuja opinião se mostrar verdadeira. Para responder a nossa questão, aquela no sentido de que, será que posso postular judicialmente uma dívida de jogo? É preciso fazer uma diferenciação importante. Nós temos basicamente 3 tipos de jogos. Temos os jogos chamados permitidos, que são aqueles que são autorizados expressamente pela lei, seja porque trazem benefício a quem o pratica, seja porque eles trazem benefício ao Estado. Um exemplo são as loterias federais, previstas expressamente no Decreto-Lei 204 de 67. Nesse caso, como eu tenho jogos previstos expressamente pela legislação, eu tenho obrigações civis, logo eu posso pleitear judicialmente a dívida desses jogos. De outro lado, eu tenho jogos chamados proibidos. Esses jogos são expressamente proibidos pela legislação. São caracterizados, inclusive, como contravenções penais. Neles, o ganho e a perda dependem exclusivamente ou principalmente da sorte, da alha. Logo, eles são chamados de jogos de azar. Um exemplo típico de jogo proibido é o jogo do bicho. Esses jogos proibidos, eles não podem ser postulados, as dívidas decorrentes dele não podem ser postuladas judicialmente, até porque eles são proibidos. Logo aqui eu nem discuto essa possibilidade. Por fim, a mais polêmica de todas é essa terceira hipótese, que são os jogos chamados tolerados. Eles não são proibidos expressamente pela legislação, mas também não são autorizados expressamente. Eles são tolerados, ainda que alguns sejam socialmente reprováveis. Eles não se confundem com os jogos de azar, porque eles dependem também da habilidade do jogador. Temos como um exemplo aí o pôquer, um jogo bastante difundido aí nos últimos anos. É aqui que mora a controvérsia. Eu posso cobrar judicialmente uma dívida decorrente de um jogo tolerado, de um jogo de pôquer? É o que se coloca. Recentemente tivemos aí um caso internacional na corte francesa em que um jogador de pôquer pleiteava uma dívida de 2,8 milhões. Isso seria possível no nosso país? Bem, a resposta está no artigo 814 do Código Civil, que diz o seguinte: as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam o pagamento. Leia-se aqui jogos ou apostas tolerados. Logo, quando eu tenho um jogo tolerado, que não é expressamente previsto e nem expressamente proibido, eu tenho uma obrigação natural e não uma obrigação civil. Logo, eu tenho um débito sem responsabilidade. Nesse caso, a dívida não pode ser exigida judicialmente. Mas e se eu paguei aquilo que eu gastei com o jogo? Eu posso recobrar? Posso pedir a devolução? É o que dispõe a segunda parte. Não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Logo, em regra, eu não posso pedir a devolução do meu dinheiro. Não cabe repetição de indébito, salvo se a pessoa que ganhou por dolo,
ou se o perdente é menor ou interdito. É o que se aplica, por exemplo, no caso do Baby, né? O Baby está jogando pôquer ali com a avó e se ele perder, ele não pode postular judicialmente, mas ele pode recobrar aquilo que eventualmente ele gastou, já que ele é menor, né? Portanto, incapaz. Importante destacar que em caso de torneios e competições de natureza esportiva, intelectual ou artística, é possível receber prêmio, havendo em alguns casos, inclusive, uma promessa de recompensa. Promessa de recompensa é um instituto jurídico, é um ato unilateral de vontade que constitui fonte de obrigação. Está previsto entre os artigos 854 a 860 do Código Civil. Mas ele é matéria para outro vídeo, para outra conversa. Para finalizar, gostaria de destacar que o STJ ele já reconheceu a possibilidade de cobrança de dívida de jogo contraída num cassino no estrangeiro, no exterior. Isso porque naquele país era admitido, era um jogo permitido, portanto não haveria óbice para essa cobrança. Por uma questão de boa-fé, reconheceu-se a possibilidade de cobrança no nosso país. Bem, essas eram as nossas considerações do Jogo Rápido, espero que tenham sido produtivas, um forte abraço e não deixem de se inscrever no canal para acompanhar as novas postagens. Um abraço, fiquem com Deus!